A análise diagnóstica, por sua vez, ela vai um passo além da análise descritiva. Então, a análise de negócio, ela também vai olhar para dados históricos na maioria das vezes, apesar de que pode não ser feita dessa forma, tá? Mas ela vai tentar extrair quais são as causas raízes, né, para a ocorrência de um evento. E por conta disso, a gente vai fazer o uso de técnicas mais avançadas de inferência estatística e teste hipótese para provar ou desprovar, né, a existência de relacionamento entre variáveis observáveis. Então, o objetivo da análise diagnóstica, no final das contas, é responder a pergunta sobre por que as coisas acontecem. Por que a minha receita caiu? Por que o meu IDEB é maior em determinada região? Por que as coisas acontecem da maneira que elas acontecem? Então, as técnicas de análise diagnóstica, elas são complementares, elas se baseiam em parte nas técnicas de análise descritiva, né? Então a gente vai ainda trabalhar com média, mediana, com visualizações, vai fazer tudo parte da análise diagnóstica, mas ela vai ir um passo além, né? Porque a gente vai ter que entrar nessa questão de inferência para entender os efeitos de causalidade. E por conta disso, as análises de diagnóstico, elas costumam ser investigadas de maneira mais detalhada, elas costumam ser instigadas por eventos específicos. Então, por exemplo, minha receita caiu 30% no último trimestre. Esse é um tipo de evento que vai levar a uma análise de diagnóstico. E elas costumam ser geralmente divididas em três etapas. A primeira, identificar quais são os triggers, as anomalias de negócio, né? Então, geralmente isso vai ser olhar para uma métrica em particular que mudou, né? O segundo passo vai ser coletar os dados relacionados a essa anomalia. Então a gente vai pegar o que influencia a receita. Essa porrada de coisas aqui. Então vamos pegar todos os dados que a gente tem relativos a essa porrada de coisas para que a gente consiga analisar. E por fim, aplicar técnicas estatísticas para descobrir quais são os eventos que, ou quais foram as mudanças, quais são os fatores que geraram aquela anomalia. Então, isso é como uma organização muitas vezes trabalha, né, na maioria dos casos. Uma outra maneira de trabalhar também é a partir da construção de experimentos. Tá? Então, por exemplo, é, eu poderia querer. Vamos pegar aqui o exemplo das escolas. Né? Eu falo muito da questão, por exemplo, da quantidade de computadores. Ou então, vamos pegar um exemplo mais recente. Eu acho que em 2019, se não me engano, o Ministério da Educação colocou um programa para aumentar a quantidade de escolas militares no Brasil. Ok, tudo bem. É, se a decisão é política ou não, se tem um efeito positivo ou não, não é o que está sendo discutido aqui. A questão é como que geralmente você vai fazer esse tipo de implementação. Né? Como é que você consegue falar que escolas militares ajudam a melhorar a educação do país? Porque a escola militar ela pode ter um efeito positivo no IDEB ou não, né? Ou ela pode ter um efeito positivo de longo prazo ou não. Né? Por exemplo, escolas militares vão ensinar muito de disciplina e por isso os alunos que se formam em escolas militares têm mais chance, por exemplo, de conseguir diplomas universitários e se qualificarem para uma profissão depois. Não sei, pode ser um efeito. Por conta disso, a melhor maneira de você conseguir determinar escolas militares ajudam na educação de país ou não, seria você construir algum tipo de experimento, onde você seleciona um conjunto de escolas, coloca e para se tornarem militares, coloca um outro conjunto de escolas que é seu grupo de controle, né? E aí você vê ao longo do tempo, vê ao longo dos anos como que foi o desempenho. Você tem que acompanhar os alunos daquelas escolas para ver como que foi o desempenho deles, né, no resultado final sobre como eles se deram profissionalmente, como foi o desempenho escolar desses alunos e assim vai. Então, fazer testes, experimentos como esses são muito comuns, especialmente no meio público. Tem um exemplo
muito clássico e que foi feito, se não me engano, pelo MIT, onde eles foram para um país africano, que eu não me lembro qual era, se era o Quênia, Costa do Marfim, não me lembro, em que eles fizeram um experimento semelhante. Eles pegaram e o governo resolveu dar bolsas de estudo para determinados alunos. Só que eles queriam saber se essas bolsas de estudos teriam um efeito positivo na vida desses alunos, se a maioria iria se formar de fato, quantos iriam se profissionalizar e tudo mais. E eles foram em comunidades carentes. E aí o MIT conduziu um estudo que durou 12 anos, acompanhando cada um dos alunos desse estudo, que é tanto do grupo de controle quanto do grupo de tratamento, que acho que foram mais ou menos 5.000 pessoas que eles tiveram que fazer entrevistas constantes ao longo desses 12 anos para entender como isso evoluiu. Claro que empresas não se dão ao luxo de ficar 12 anos fazendo experimento. Muitas vezes experimentos de empresa é algum tipo de um protótipo, por exemplo, ou um piloto de uma determinada solução. E aí, muitas vezes, isso não vai ser parte de uma análise diagnóstica, mas a análise diagnóstica pode ser conduzida sem dados históricos também.